Recessão americana confirmada. O PIB dos Estados Unidos tem queda anualizada de 0,9% no segundo trimestre e o país entra em recessão técnica. Frente a isso, muitas pessoas vieram me perguntar: poxa, Vinícius, onde eu invisto agora? Como eu invisto agora? Poxa, as ações do Brasil vão ser impactadas? Ações nos Estados Unidos vão ser impactadas? Onde que vale a pena investir? Vale a pena ainda investir em ações? Como que eu me protejo das quedas que podem acontecer? Elas podem ser muito fortes? Enfim, um mar de perguntas chegaram até mim e é justamente essas perguntas que eu vou responder nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu explico estratégias, táticas, fundamentos, pilares para que você consiga também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, para que você também consiga lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. E eu não estou falando de day trade, especulação de curto prazo, essa loucura. Não. Eu estou falando sobre uma metodologia de investimentos testada e validada no longo prazo para adultos maduros que querem multiplicar o seu dinheiro com o passar do tempo, lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. Tá bom? Sem fantasia ou loucura por aqui. Meu nome é Vinícius Marinho, muito prazer, eu sou especialista em investimentos e o tema do nosso episódio de hoje é recessão americana confirmada. Como investir agora? Como que está todo esse cenário? O que pode ser impactado? Como se proteger? E como você pode lucrar independente dessa recessão? Primeiro, o que é que está acontecendo aqui na sua tela agora? Olha só, no dia 28 de julho, na última quinta-feira, foi divulgado o PIB dos Estados Unidos. O que aconteceu? O PIB dos Estados Unidos tem uma queda anualizada de 0,9%, ou seja, o PIB do segundo trimestre de 2022, comparando com o PIB do segundo trimestre de 2021, uma queda de 0,9%, certo? E o país entra em recessão técnica. Investidores aumentaram apostas em uma recessão no país devido à alta de juros, já venho falando muito com vocês por aqui, para combater níveis recordes da inflação, o grande monstro que gera tudo isso. E aí, qual era a expectativa? Olha só, a divulgação contrariou a expectativa do mercado, que projetava um crescimento de 0,5%. Então vamos lá, vamos dar um passinho para trás aqui já logo no começo. Se esse aumento na taxa de juros nos Estados Unidos, que já estava acontecendo, essa inflação nos Estados Unidos que já estava acontecendo, a interpretação dos investidores já estava negativa, certo? Já estava negativa sobre todo o cenário. Agora vem uma divulgação de um dado econômico, não é um ruído, não é uma expectativa, uma elucubração, uma projeção, não. Um dado econômico sólido que diz, ó, a expectativa era mais 5 e veio menos 9. Então acaba engrossando o caldo, acaba piorando mais o cenário. O que é isso, engrossando o caldo? Isso é uma gíria que a gente usa aqui no Rio Grande do Sul, gente. E aí, o que acontece? O Biden defende que os Estados Unidos não está em recessão, não tem esse negócio de recessão técnica, né? E aí a gente entrou numa guerra de conceito. Será que os Estados Unidos está numa recessão? Sim ou não? E o que acontece? A gente tem várias formas de analisar se está numa recessão ou não está, tá? Recessão técnica, esse termo que foi usado aqui, ó, significa basicamente que um país, ele ficou, deixa eu ver até se diz aqui, ó, a classificação da recessão técnica acontece quando há duas quedas trimestrais consecutivas no PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? É basicamente um indicador que me mostra se a economia está crescendo ou decrescendo. Ponto final. Então, uma recessão técnica acontece quando existe, isso é padronizado, isso é uma interpretação geral do mundo inteiro, quando existe uma queda no PIB, no Produto Interno Bruto, em 2 trimestres consecutivos, certo? Mas, entretanto, contudo, todavia, existe um instituto, um órgão econômico do governo dos Estados Unidos, que ele interpreta que uma recessão ela tem que impactar mais setores na economia, ela tem que se mostrar generalizada, ela tem que se mostrar que ela acontece durante um período de tempo maior, então não daria ainda para dizer que os Estados Unidos está numa recessão. Aqui a gente entra num duelo de narrativa, né? Poxa, tá recessão? Tá. A grande verdade é que não importa. O que importa é o que está acontecendo. E ao invés de a gente ficar nessa disputa etimológica, vamos descobrir a etimologia das palavras, não, porque vem do latim, vem do grego. Não importa muito isso, tá? Importa o que é que está acontecendo. E algo muito importante que está acontecendo que a gente não pode ignorar. Independente, é uma recessão técnica, não é uma recessão pelo Instituto Americano, mas o mais relevante de tudo isso é o que está acontecendo na economia. O que está acontecendo na economia? Um destaque importante aqui, ó. O número de pedidos de auxílio-desemprego,
um sinal de demissões nos Estados Unidos, subiu muito nas últimas semanas e vem subindo bastante em 2022, o que mostra que o mercado de trabalho, após uma alta nas contratações e nos salários em busca de atrair empregados, pode estar pisando no freio. E mais, uma retração no mercado de trabalho era até mesmo desejada pelo governo para eles conterem a inflação. Vinícius, o que é a inflação? Inflação é o aumento médio nos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. Então, quanto que está subindo as coisas de tudo que a gente compra no dia a dia? Quanto que está subindo? Está subindo 5%, 10%, 9%, 2%. É feita uma média ponderada, uma média arbitrada pelo governo. O combustível representa tanto por cento do gasto da maioria das pessoas. Aí eles fazem uma média, não é exatamente a sua inflação, é uma inflação média. E aí, a partir disso, dessa inflação muito alta, o que acontece? Um descontrole nos preços, as coisas sobem muito de preço. A gente está vivenciando isso nos últimos anos. Nos Estados Unidos também. A gente chegou num patamar de recorde na inflação nos Estados Unidos. É só a gente ver aqui, ó, que a inflação... Eita, um monte de pop-up aqui, ó. Inflação nos Estados Unidos acelera para 9,1% em junho de 2022, o maior valor em 41 anos, certo? Essa informação foi divulgada aqui há menos de um mês. Então, como a inflação está muito alta por lá, o que acontece? Uma das saídas é reduzir a empregabilidade. Então, já é esperado que algumas pessoas sejam demitidas, de forma que, com algumas pessoas demitidas, o que acontece? Menos gente com dinheiro no bolso, menos gente comprando as coisas. Se tem menos gente comprando, vai começar a sobrar coisas na prateleira e aí as empresas acabam podendo diminuir o preço. Essa é a interpretação. Essa é a interpretação. E para comprovar aqui para você, ó, tá aqui o número de pedidos de auxílio-desemprego. Ó, a gente consegue perceber aqui, ó, que no último ano a gente teve ali o número de pedidos bem alto até o fim de 2021, depois veio caindo consistentemente. Depois, logo no início do ano, começou a subir o número de pedidos de auxílio-desemprego. Logo no início, quando começou a se ventilar essa possibilidade de existir uma recessão nos Estados Unidos, depois acabou dando uma caída num período onde se acreditava que, se teve ali durante esse período aqui, uma expectativa, até o próprio Banco Central americano disse, a gente não vai subir o juro dos Estados Unidos de forma tão agressiva, vai dar para a gente fazer um pouso leve, que eles chamaram na economia, e depois já começou a subir de novo o número de pedidos de auxílio-desemprego, que você pode ver que é 230, 233, só que é semanal, tá, gente? Então, se pegar aqui ó, no último mês, a gente consegue ver aqui que, poxa, teve quase 1 milhão de pedidos de auxílio-desemprego. Então, isso aqui é um fator bem preocupante. Por quê? Basicamente, porque o que move os Estados Unidos é o consumo. Se você for ver o que move o PIB americano, existem várias partes, você pode pegar o percentual daqui lá, mas o consumo tem uma representatividade muito grande. E quando o desemprego começa a subir, e o desemprego ele começa a subir, um indicador que antecede tudo isso, que nos mostra, é justamente esse pedido de auxílio-desemprego. Muita gente fazendo pedido de auxílio-desemprego, isso indica que possivelmente o desemprego vai começar a aumentar. Desemprego aumentando, foca comigo, desemprego aumentando, menos gente com dinheiro no bolso. Menos gente com dinheiro no bolso, menos gente consumindo. Menos gente consumindo, porque tem menos gente com renda, o que acontece? Menos gente comprando. Se tem menos gente comprando, não precisa tanta gente produzindo, faz sentido? Se não precisa tanta gente produzindo, vai ser mais gente sendo demitido, menos gente com dinheiro no bolso, menos gente comprando, menos consumo, mais emissão, menos consumo, até que a gente passa por um período em que os lucros das empresas caem, foca comigo, que os lucros das empresas caem, e depois que os lucros das empresas caem, o que acontece naturalmente? O preço das ações caem, lá fora. Então você já pode ver, poxa Vinícius, qual o impacto possível para a economia americana frente a tudo isso que está acontecendo? É o quê? Queda nas ações americanas que a gente já está vendo acontecer desde o início do ano. Que eu já venho alertando desde 2019 sobre a possibilidade disso acontecer, e a semana do álcool gel e tudo que veio ali em 2020 foi só o gatilho, o start para tudo isso, tá? Vinícius, agora a grande pergunta. Vinícius, eu vi que as ações americanas e brasileiras subiram na sexta-feira. Por que isso aconteceu? Se veio um resultado, um dado negativo sendo divulgado da economia nos Estados Unidos. Isso acontece, gente. Tem um ditado no mercado financeiro que diz assim, ó, as ações sobem no boato e caem no fato. Isso geralmente se explica, se diz, quando é uma notícia super positiva. Então, eu vou te dizer assim,
Existe a expectativa de que o PIB do país vai ser positivo, por exemplo. Aí, quando existe a expectativa, as ações ficam subindo na antecipação desse acontecimento. Quando realmente aquilo acontece, aí as ações caem. Por quê? Porque o óbvio aconteceu. Para aí, Vinícius, não estou entendendo bem. Calma, eu vou te explicar. Todo mundo sabe que vai acontecer uma recessão nos Estados Unidos, todo mundo sabe que vai acontecer uma recessão global. Isso é algo normal, é esperado. Por quê? Porque a gente está com a inflação, daqui a pouco eu vou te explicar todo esse contexto, tá? A gente está com a inflação muito alta, as taxas de juros nos países estão muito altas. Se as taxas de juros nos países, o que é a nossa taxa seria aqui no Brasil, estão muito altas, fica caro para todo mundo pegar empréstimo, para pessoas e para empresas. 99% das empresas têm dívidas, elas constroem novas fábricas, constroem novos prédios, contratam pessoas com endividamento para conseguir alavancar o seu negócio e conseguir crescer ainda mais. Se o juro está muito alto, ninguém fica investindo. Se ninguém fica investindo com crédito, pegando empréstimo, pegando financiamento ou linhas de crédito similares, o que acontece? A economia acaba não crescendo. Quase tudo cresce com crédito, com empréstimo, com alavancagem. Então, todo esse cenário aqui é negativo para a economia e é algo óbvio na cabeça dos grandes investidores. Então, o que muita gente fez e muitos especuladores fizeram? Algo chamado short. O que é uma operação short? Uma operação que tem um nível de risco extremamente elevado. É você apostar na queda de alguma coisa. Investidor não faz isso. Especulador faz, alguns se ferram, se dão muito mal, quebram, perdem mais do que o dinheiro que tem, mais do que o dinheiro investido. Outros podem se dar bem, mas vai ser a minoria que vai contar ali as histórias que ganhou bastante dinheiro, a maioria vai quebrar, vai se dar muito mal. Mas o que acontece? Quando você faz uma operação short, o que é uma operação short? É quando você aposta na queda, já te falei disso. Mas o que você faz na prática? Você vende algo para recomprar no futuro por um preço mais barato. Você vende algo que você não tem para você recomprar no futuro por um preço mais barato para devolver para essa pessoa que alugou para você. Eita, Vinícius, vamos lá. Imagine que você não tem uma ação da Netflix, certo? Mas você quer vender aquela ação da Netflix ao preço de hoje porque você acredita que aquele preço vai cair. Então o que você faz? Você aluga uma ação da Netflix de uma outra pessoa que tem e não tem interesse em vender, é um investidor de longo prazo. E aí você aluga essa ação e você vende essa ação no mercado, você embolsa aquele dinheiro da ação Netflix. E aí, um determinado tempo depois, o que você faz? Você vai lá e recompra aquela ação para devolver para aquele investidor de longo prazo que alugou para você. E aí você consegue fazer shortear uma ação, você consegue vender essa ação sem mesmo tê-la, porque você aluga de alguém e depois você vai lá e devolve. Então acontece muito e a gente, basicamente ninguém tem como cravar, não foi exatamente por isso que caiu, subiu num único dia. No curto prazo, o mercado financeiro é muito especulativo, você não deve focar no curto prazo. Mas tem gente que fica ansiosa, tensa, nervosa, porque, meu Deus, mas veio uma informação negativa e um dia depois as ações subiram, o que pode acontecer? É normal isso acontecer, principalmente por conta das desmontagens de operações short. O que era esperado, tinha muita aposta, foi lá e se concretizou. Aconteceu. Então, para aproveitar e embolsar o lucro, esses especuladores, eles vão lá e recompram as ações americanas, que eles shortearam antes. Quando eles recompram, é um forte volume de compras, isso faz os preços subirem. E acontece que hoje acabou já caindo as ações aqui no Brasil e tudo mais. Então, isso é totalmente normal, tá? Inclusive, eu quero te dizer algo. Não tenta cravar tentar encontrar uma explicação para o que está acontecendo, observando o que está acontecendo no curto prazo. Sempre você vai se dar mal. Sempre você vai se dar mal se você fizer isso. Os preços no curto prazo não tem sentido nenhum. É só especulação. Só especulação. Você não consegue tirar nenhum padrão. Você precisa olhar horizontes de tempo maiores. 5 anos ou mais, preferencialmente. E o que vai ditar realmente tudo o que vai acontecer a partir de agora, as próximas apostas desses especuladores, que vão shortear de novo ou não as ações, que vão comprar ou vão vender, vai ser uma coisa. E se você tem que prestar atenção em algo, você tem que prestar atenção em uma coisa, apenas uma coisa, que se chama inflação. Para quê? Para você investir, mudar os seus investimentos? Não. Se você muda os seus investimentos por conta de uma mudança na inflação, na taxa de juros, seja lá no que for, você está tudo errado. Volta, dá um passo para trás, coloca teu dinheiro lá num negócio que rende uma mixaria, deixa corrigindo até você aprender. Você não pode mudar por conta disso, mas você consegue enxergar o que vai acontecer por conta disso.
Por quê? Vamos lá. A inflação é o gatilho para tudo na economia. E o mundo, desde 2008, agora eu vou te falar tudo que nos trouxe até aqui. Desde 2008, o mundo está respirando por aparelhos, certo? O mundo está hospitalizado, a economia mundial está hospitalizada. Em 2008, a gente teve uma crise mal resolvida. Uma DR, imagina você discutindo com a sua esposa, com o seu marido, não ficou bem resolvido. Sabe quando a pessoa vem dar aquelas pitadinhas depois ali em você, ó, é mais ou menos isso. A crise de 2008 não foi resolvida. A bolha imobiliária americana, a crise do subprime. E acontece que ela foi tapeada com estímulos na economia. Os países no mundo inteiro colocaram a taxa de juros lá no chão, um patamar de zero, vários outros países em patamar negativo, com o objetivo de fazer o quê? Fazer com que os países não entrassem numa crise. Forçando as pessoas a não investirem, porque a taxa de juros estava zero. Então tem gente que investe só em renda fixa. Então as pessoas não tinham como investir, porque o rendimento estava zerado. Ou estava negativo, você ia perder dinheiro se deixasse investido. Então você era incentivado a pegar empréstimo e consumir. Assim as economias conseguiam crescer um pouquinho e continuaram crescendo, uma mixaria um pouquinho e isso até 2020, por conta desse anabolizante que foi injetado na economia, que são taxas de juros baixas ou negativas. O problema naquela época era o quê? Não existia inflação. Os preços não subiam. Isso denotava o quê? Uma economia que não crescia. Economia que cresce tem uma inflação, a inflação tem que ser baixa, tem que ter o aumento nos preços de tudo que a gente compra no dia a dia, porque isso significa que a economia está aquecida, mas não pode sair do controle. E hoje a gente vê o quê? Uma inflação que saiu totalmente do controle. E por que ela saiu do controle? Por conta de todo esse arranjo na economia desde 2008, esse estímulo enlouquecido na economia de colocar a taxa de juros em zero, forçando as pessoas a não investirem em renda fixa, meio que forçando as pessoas a pegar empréstimo para comprar mesmo, para estimular o consumo. A gente vai voltar um pouco a falar do consumo daqui a pouco. Estimular o consumo para que as economias pudessem crescer e não entrar em crise. E aí vem um monstrinho em março de 2020, se apresenta no mundo, estamos até hoje vivenciando isso, e é o grande gatilho para que comece o outro lado da história. Essa onda de crescimento acaba e a gente começa numa onda de recessão, numa onda de crise. Por que começa numa onda de recessão, numa onda de crise? Os preços saíram muito do normal. Nos Estados Unidos, a meta da inflação é 2% ao ano. Só que nos últimos 12 meses, a gente vê os preços subindo 9,1%. O maior valor em 41 anos. Toda a nova geração do Banco Central Americano não sabe como lidar com isso, porque não conviveu com uma inflação tão alta. E eles assumem isso. Eles assumem isso. Eu não estou acusando, dizendo, não, eles são ruins. Não. Qual foi o motivo disso? Taxa de juros muito baixa por bastante tempo. O gatilho, que aconteceu em 2020. Hora ou outra, essa crise ia acontecer. A semana do álcool gel e tudo que foi decorrente dali foi só o gatilho, certo? E, sim, um intensificador desse processo que está acontecendo. Mas, além dessas taxas de juros muito baixas, dessas taxas de juros negativas, a gente tem o quê? Uma injeção de dinheiro muito forte na economia americana há muito tempo. Olha aqui, talvez eu já tenha te mostrado em algum vídeo esse gráfico aqui, mas eu quero te mostrar de novo, tá? Porque eu não sei se todo mundo já viu. Até 2008, isso aqui é o balanço de ativos do Fed, do Federal Reserve. Aqui a gente tem dados oficiais do governo, tá? Então, americano. Então, até 2008 tinha quase $1 trilhão injetados na economia americana. A gente viu na crise do subprime, na bolha imobiliária americana, uma injeção de $1 trilhão com uma tentativa de emprestar dinheiro para as empresas que estavam falindo por conta do estouro da bolha, fazer com que elas se reerguessem e depois os Estados Unidos, o governo americano, tiraria esse dinheiro de circulação, voltaria. Então ele estimulou a economia, injetou dinheiro artificial e depois retiraria. Ele tentou retirar, não deu. E não deu, ele tentou de novo, não deu, cada vez aumentava mais. Aqui, ó, de 2016 a 2019, ele tentou retirar um pouco. Chegou ao patamar de $4,5 trilhão injetados na economia. Ele tentou reduzir um pouco, a economia americana quase entrou em crise, voltaram a injetar e aí veio a semana do álcool gel e basicamente a gente chegou a uma máxima aqui, ó, de quase $9 trilhões injetados na economia. E hoje a gente vê o quê? O cenário oposto. Como a inflação está muito alta, 8 trilhões de dólares foram injetados na economia americana, 8 trilhões de euros foram injetados na economia europeia. A gente vê o Banco do Japão também, fez a mesma coisa no Japão. Então, como hoje a inflação está muito alta, o que acontece? Eles estão tirando esse dinheiro da economia.
E basicamente o que está acontecendo? Dinheiro está sendo enxugado da economia, essa retirada de estímulos, esse dinheiro artificial que foi injetado. E além disso, a taxa de juros nos Estados Unidos está muito alta. Comentei agora há pouco a situação da taxa de juros. Se a taxa de juros sobe, fica mais caro para todo mundo pegar empréstimo, empresas, pessoas, empresas que já têm dívidas, uma parte delas, o custo da dívida vai subir, as empresas vão lucrar menos. As pessoas não vão comprar tanto, muita gente só compra com dívida, algumas porque sim precisam, outras pessoas porque não precisam, mas é costume. E aí diminui o consumo, diminui o investimento, diminui tudo, é uma trava que existe na economia. Então essa crise que está acontecendo agora, essa recessão, ela começou em 2008 e ela veio sendo intensificada, veio se criando uma bolha, um monstro, foi crescendo com essa injeção de dinheiro na economia, que agora os Estados Unidos não conseguem controlar a inflação. É por isso que eu digo, a inflação vai ser o ponto nevrálgico. E hoje, os Estados Unidos ainda não controlaram a inflação. Eles ainda não domaram a inflação. Independente, a recessão técnica não é, usa o conceito tradicional, usa o conceito lá do departamento americano. O ponto é a inflação. A inflação vai ditar se a taxa de juros vai subir ou vai cair. A taxa de juros para cima ou para baixo vai ditar o quê? Se vai ficar mais barato ou mais caro pegar empréstimo e financiamento. Se as empresas vão pagar mais ou menos juro pela dívida que elas já têm. Se as empresas vão lucrar de fato, vão lucrar mais, vão lucrar menos ou vão começar a dar prejuízo. Mas é justamente por conta dessa manobra econômica, taxa de juro baixa por muito tempo, mais de uma década, e injeção de bilhões e bilhões, na verdade 8 trilhões de dólares na economia, que a gente via as ações americanas subindo sem parar. Só que a taxa de juros nos Estados Unidos já começou a aumentar. Com isso, uma resposta imediata, a gente já viu as ações americanas começarem a cair. O juro dos Estados Unidos já subiu para mais de 2%, que é um cenário, deixa eu te mostrar aqui, ó, que é um cenário, aqui está ele, ó. Ó, o juro, olha o aumento do juro. Se a gente for observar, nem no estouro da bolha das empresas de tecnologia nos Estados Unidos em 2000, o juro subiu tão rápido, tão forte, de forma tão agressiva como está subindo agora. Veja a inclinação. Aqui você tem uma inclinação, um volume de altas. Aqui você tem outra inclinação. Basicamente aqui você tem o estouro da bolha de tecnologia. Aqui você teve o estouro da bolha do subprime. E aqui você está vendo o cenário atual. Nunca foi tão íngreme essa escalada de alta na taxa de juros nas últimas bolhas que estouraram. Então, o juro está subindo nos Estados Unidos. Em resposta a isso, o que acontece? A economia americana chupa o dinheiro, suga o dinheiro para a renda fixa americana. Lembra aquele investidor que ele prefere investir só em renda fixa? Ele não tinha alternativa. Existe um fenômeno que por muito tempo foi falado, que é o fenômeno TINA. O que é o TINA? There is no alternative. Basicamente é o quê? Não há outra alternativa. O único caminho na última década para os americanos era investir em ações. Por isso que as ações subiam sem parar. Só que agora você vê o rendimento do tesouro americano rende 2%. E se rende 2%, alguns bilionários têm muito dinheiro, ele não quer saber de ter oscilação na bolsa, por exemplo, porque ele já chegou lá. Ele só quer render um pouquinho numa economia mais forte. E aí, esse fluxo de dinheiro que ele tinha um pouquinho em economias emergentes, né, que é uma palavra bonita para economias subdesenvolvidas, exemplo Brasil, o grosso do dinheiro que ele tinha em ações americanas, ele simplesmente migra para a renda fixa americana. Ah, Vinícius, mas se ele fizer isso, ele vai estar perdendo dinheiro porque as ações estão caindo. Tá bom, mas se ele começou, 7 anos atrás, ele está ganhando muito dinheiro igual. Então, para ele, continua valendo a pena ele sair desse risco. E sair de todo esse problema. E aí, o dólar está sugando. Por isso que eu falo da importância do dólar para vocês. Dólar. Não estou dizendo investimentos dolarizados. Dólar. O dólar bateu a máxima nos últimos 20 anos. Existe um indicador chamado Dollar Index. E a gente consegue ver aqui, essa aqui é uma divulgação justamente do Dollar Index. E o dólar, inclusive, ultrapassou o euro aí nos últimos tempos. Mas o que é o Dollar Index? O Dollar Index é um indicador que mede a força do dólar em comparação com as principais moedas mundiais. E a gente vê que o dólar bateu o seu patamar máximo em 20 anos. Desde 2001, o dólar está no seu nível de maior força frente às principais moedas internacionais.
Por quê? Justamente porque a economia americana, não por meio das ações, mas por meio da renda fixa, suga esses dólares que existem espalhados ao redor do mundo, estavam investidos, por exemplo, no mercado de ações. A taxa de juros americana pode subir muito mais, inclusive a expectativa, é esperado pelo Banco Central Americano que a taxa de juros vai subir muito mais e com isso, tudo que eu te expliquei até agora é potencializado. Se a taxa de juros americana sobe mais porque ninguém está vendo como controlar a inflação ainda nos Estados Unidos, ela está subindo desenfreadamente e ninguém está tendo controle daquilo, o que acontece? Se o juro sobe mais, as empresas que têm dívidas, que é 99% das empresas que existem no planeta, elas pagam mais juros pela dívida. Além disso, as pessoas pegam menos empréstimo, com isso as pessoas compram menos. Lembra ali da questão do desemprego? O aumento do número de pedidos de auxílio-desemprego, mais gente desempregada, o que acontece? Menos consumo. Vixe Maria. Menos consumo. Porque menos pessoas... Olha toda essa cadeia. Existe um consumo menor, e é natural que caia, só por conta da inflação, porque o preço de tudo aumenta com o passar do tempo. Algumas pessoas ficando desempregadas, sem renda. Então o que acontece? Diminui o consumo de novo. Porque se você não tem renda, você compra muito menos, você pensa muito mais, você está com o seguro-desemprego ali, você tem um prazo de validade para aquele negócio. Então você controla os custos. Além disso, além de o consumo diminuir por conta da inflação e por conta de algumas pessoas desempregadas, o que acontece? A taxa de juros faz com que as pessoas peguem menos empréstimos. Pessoas pegando menos empréstimos é menos gente consumindo. Então você tem o cenário das empresas com menor consumo das pessoas, as empresas têm as suas dívidas muito mais caras, então a empresa paga mais juros pela dívida, vende menos e o que acontece? Vai lucrar mais? De que jeito? De que jeito? Poucas empresas vão lucrar mais. Pouquíssimas. A maioria vai começar a ter um lucro cada vez menor, algumas vão reportar prejuízo e é normal, algumas empresas vão falir, por isso você tem que saber selecionar direito as suas ações. Então, é todo esse contexto que eu quero te explicar. Por quê? Muita gente te fala, e eu não quero falar mal de ninguém, eu quero que você tome uma atitude. Eu não estou falando dos outros, eu estou falando de você escutando os outros. Tem muita gente que diz assim, faz o seguinte, compra uma ação, pega o dividendo que você recebe, compra outra ação e vai indo. Gente, não é só isso, tá? Existe algo a mais. É só você ter um pouco de neurônio que você vai entender. Não, para aí, não é só isso. Não. Existe algo além. Você tem que entender esse contexto para que você não vá lá e fique perdendo dinheiro por 5, 10, 15 anos, como já aconteceu várias vezes, ações derretendo no Brasil por anos, ações derretendo nos Estados Unidos por 13 anos, por 24 anos consecutivos. Você tem que entender o ciclo para você conseguir lucrar não só nas altas, mas também nas quedas. E assim você consegue lucrar muito mais com o passar do tempo, tá? E existe um perigo de que aquelas empresas que são chamadas de companhias zumbis possam começar a falir. O que são essas chamadas economias zumbi? Até eu trouxe aqui uma manchete para você ver. Aperto monetário, ou seja, aumento na taxa de juros do Federal Reserve, o Fed, que é o Banco Central Americano, pode gerar falência em massa. Olha as ações hoje aqui, um cenário catastrófico. Olha o dólar subindo. Pode gerar falência em massa de companhias zumbis e agravar a crise. O que são economias zumbis? Número relevante de companhias americanas registraram prejuízos em período positivo da economia. Agora, com juro em alta, pode ser uma grande ameaça. Então, várias empresas... Você não viu aí esse monte de startup que bombou, que voou nos últimos anos, que não dava lucro, dava prejuízo. Elas davam prejuízo consistentemente em um cenário que o juro era 0 nos Estados Unidos. E agora com juro em 2. E agora, no final do ano, no ano que vem, com juro nos Estados Unidos em 4, em 5. Como é que essas empresas vão dar lucro? Se elas já davam prejuízo num cenário de dinheiro de graça. Fica difícil. Se essas empresas falirem, vamos lembrar. Essas empresas pegam empréstimos com bancos. Empresas pegando empréstimos com bancos. O banco, se a empresa falir, o banco não vai mais ter aquele valor, certo? Que ele teria, ele estava projetando, esse dinheiro eu vou receber daqui a tanto tempo. Se o banco acontece algum problema, uma crise financeira, como aconteceu em 2008 em um banco, isso ferra todas as empresas que têm dinheiro investido naquele banco. Eu não sei se você tem empresa, eu tenho empresa. O dinheiro do caixa da minha empresa está aplicado num determinado investimento. Muitos investimentos de muitas empresas estão atrelados ao banco. Se o banco quebra,
várias outras empresas podem, em efeito cascata, e vários outros bancos, porque eles têm empréstimos entre si, em efeito cascata, também podem colapsar. Então, existe esse risco de um agravamento da recessão por conta disso. E um cenário que um outro indicador que você pode pegar sobre a recessão americana é o índice de confiança do consumidor. Tá? O que esse índice de confiança do consumidor diz? Isso aqui, basicamente, mede o nível de confiança dos consumidores na atividade econômica. E quando a gente para ver, a gente está no menor nível e decrescendo rapidamente desde julho de 2021. E se a gente expandir, a gente pode ver desde o fim de 2017. E a gente vê aqui, o índice de confiança do consumidor era super alto lá no meio de 2021, que foi justamente quando a inflação começou a dar as caras, quando começou a ficar um negócio realmente meio que desesperador. E a gente viu esse índice de confiança sair de 128,9, tá? É uma pontuação dele, e chegar hoje na casa dos 95,7. Então, se eu for dividir 95,7 por 128,9, houve uma queda de 25% na confiança das pessoas em relação à economia americana. E existe uma teoria do George Soros que se chama a teoria da reflexividade. O que ela diz? Tá? Não importa muito sua opinião sobre o Soros, tá? Nem a minha. Importa, poxa, pega um pouquinho de inteligência, cada pessoa tem uma inteligência, pega um pouco de inteligência e vê se faz sentido e aplica para você. Mas não quer dizer que eu concorde com o que ele faz e tudo mais. Vamos separar as coisas aqui. Teoria da reflexividade. A maioria das pessoas acredita que a realidade influencia nas projeções dos analistas, dos apostadores. Nem todo analista é apostador. Mas o George Soros diz que também as projeções, elas impactam na realidade. Por quê? Se está todo mundo... Veja, os consumidores não estão confiando na economia americana. Houve uma queda de 25% no índice de confiança na economia americana. E se ninguém está confiando na economia americana, se todo mundo está esperando uma recessão, o que os empresários vão fazer? Vão se preparar para a recessão. O que as pessoas vão fazer? Vão se preparar para a recessão. Como? O empresário vai dizer, eu não vou investir tanto, não vou contratar tanta gente, vou segurar minha operação aqui. Lembra aquela leva de pessoas que a gente estava tudo certo para contratar? Interrompe isso aí. As pessoas que estão com seus empregos garantidos ali e pensam, puxa, recessão, demissão. Eu vou controlar os custos, vou fazer uma reserva maior, não vou gastar tanto. E aí acaba que a própria expectativa pela recessão gera recessão. Essa é a teoria da reflexividade. E faz total sentido. Então, se está todo mundo esperando uma recessão, vai acontecer recessão. Seja num impacto muito grande, seja num impacto pequeno. Aí a gente pode ficar brigando por termo técnico, né? É recessão, não é, técnica, não é. Mas o que importa é o fato. Então, se está todo mundo esperando, é muito normal que aconteça. E a gente pode parar para pensar agora. Depois de todo esse cenário, a gente vê que o cenário é complicado. E aí você vê assim, poxa, Vinícius, como que eu invisto agora? Olhando aqui para as ações americanas que, poxa, já caíram 15%, 20%, que várias ações nos Estados Unidos já caíram 50%, 60%. Será que não é a hora de aproveitar para ir às compras? Fica essa grande dúvida. Ou será que vai cair muito mais? E o que eu posso te dizer? É normal que à medida que a taxa de juros continue subindo e permaneça elevada, a economia continua sendo impactada, certo? E as ações continuem caindo. Aqui no Brasil, por exemplo, em breve, não sei exatamente quando, a taxa de juros deve parar de subir. Mas não é porque ela parou de subir que vai parar de atrapalhar a economia e as empresas. Em todo o momento, ou na maior parte do momento que a gente vê uma manutenção na nossa taxa de juros mais alta, as ações continuam caindo. Por quê? As empresas continuam sendo impactadas por aquele juro que está alto, não é porque parou de subir que parou de ficar ruim, não, está ruim pra caramba. Então, quando a gente vê todo esse contexto no cenário nos Estados Unidos, queda no consumo gera o quê? Desemprego, porque precisa de menos gente para produzir, para vender, para tudo mais. Desemprego gera mais queda no consumo. Consumo é um dos motores da economia americana. Se tem mais queda no consumo, tem mais desemprego. Se tem mais desemprego, tem mais queda no consumo, até que chega um ponto em que os empresários exageram na crise. E a gente simplesmente volta para a parte positiva do ciclo para a economia. Isso acontece de tempos em tempos, gente.
Se você é surpreendido por uma crise, você simplesmente não tem maturidade econômica ainda. Você é um bebê perdido na economia e não sabe exatamente como funciona. Porque você já viveu várias crises. Porque elas são normais, são esperadas. Precisa ter crise no capitalismo. Maior ou menor, intensificado ou não por eventos externos, vai existir. É crescimento, crise, crescimento, crise. Você tem que estar preparado para isso. Então é normal você esperar mais quedas nas ações americanas, mas pode ser que elas continuem paradinhas depois de um patamar de queda desse e não caiam mais e só daqui a um tempo venham a subir. Não tem como saber, mas o mais normal, mais tranquilo é que exista mais queda pela frente. E no Brasil? Será que tem impacto no Brasil? Com certeza, gente. Quando se fala em economia desenvolvida, economia grande, quando se fala na maior economia do mundo, que tem relação comercial com praticamente o mundo inteiro, uma economia que importa muito, o que acontece? Isso acaba impactando nas economias exportadoras. O Brasil é um país exportador. Não é um país importador, é um país exportador. E aí o que acontece? Vamos pensar todo o cenário, tá? Até extrapolando um pouquinho do cenário nos Estados Unidos. Se as taxas de juros estão mais altas, foca comigo. Se as taxas de juros estão mais altas no mundo inteiro, o custo da dívida está mais alto. Então as empresas não pegam novos empréstimos para fazer investimentos. Vamos pensar lá na China. Lá na China, o que acontece? Vamos construir uma cidade nova, vários prédios, vamos comprar minério da ferro da Vale? Segura, porque as taxas de juros estão altas pelo mundo inteiro. Além disso, o minério subiu de preço, commodity. Além disso, o dólar está mais alto. Vamos lembrar, por que o juro está mais alto no mundo inteiro? Porque os preços subiram muito no mundo inteiro. Então, o que acontece? O preço de tudo já subiu. O custo da dívida já subiu. Então, é normal existir uma queda na exportação por conta desse cenário. Porque a demanda, a procura por matéria-prima diminui. Então, isso é um cenário ruim para a própria economia. Por que é um cenário ruim para a própria economia e para todas as empresas? Porque num cenário onde o país exporta menos, o que acontece? O governo arrecada menos. E o governo tem que pagar suas contas. E se ele não consegue pagar suas contas, principalmente com uma taxa de juro alta, ou seja, a dívida do governo está crescendo pra caramba, se cair a exportação, o governo perde o quê? Todo aquela dinheirama que ele ganha com imposto. Imposto sobre o lucro da Petrobras, da Vale, assim por diante. E, possivelmente, ele tem que aumentar impostos. Aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido nos bancos. E aí você acaba que se você aumenta imposto no banco, você aumenta imposto para toda a economia. Porque o banco simplesmente vai repassar para as outras empresas. E repassa para tudo. Então, perceba que está tudo interligado. Não existe uma separação, uma divisão. Então, o cenário, independente se é a questão da economia no Brasil, ou se é a questão da economia internacional, ou se é a questão da economia americana, está tudo interligado, gente. É tudo uma teia. É tudo uma teia. Então, se eu for pensar qual é o cenário para os investimentos no Brasil e no exterior, o normal você vê queda nas ações, a continuidade da queda. É o natural, o esperado. Só que pode ser que não aconteça. Pode ser que as ações fiquem no mesmo patamar, pode ser que não caiam muito mais. Não tem como saber o que vai acontecer. É justamente por isso que você sempre tem que estar exposto investindo em ações e anti-ações. Muito melhor do que, por exemplo, vamos voltar um pouquinho para o cenário americano. Muito melhor do que você ir lá e estar investindo somente em ações dos Estados Unidos, seria interessante você, por exemplo, deixa eu pegar aqui a tela. Você pegar e investir, o que seria uma anti-ação para o investimento em ações americanas? Seria um investimento em ouro. Aqui eu te mostro o desempenho do ouro desde 1971. Por que 1971? Porque em 1971 aconteceu justamente a quebra do padrão ouro. Foi quando o preço do ouro começou a oscilar livremente. Até 71 o preço do ouro era fixo, era fixado pelo próprio Estados Unidos. A partir daqui o ouro começou a oscilar. Você vê que até aqui ele está juntinho e aqui ele passou a oscilar. Então, muito melhor é você investir em ações e anti-ações.
Comprovadamente, e poxa, eu ia deixar essa live muito longa, esse vídeo muito longo se eu trouxesse tantos dados aqui, mas comprovadamente você consegue render até quase o dobro, até quase o dobro de rentabilidade se você combina esses dois investimentos do que se você investe somente em ações, por exemplo, nos Estados Unidos. Aqui você vê o desempenho das ações, ó, sobe, queda, sobe, queda, sobe, queda, e não sei até onde que vai essa queda. Olha o volume de alta, olha o volume de queda. Aqui essa queda parece recém ter começado. E quando você vê aqui o ouro, você vê praticamente o mesmo desempenho das ações americanas com o passar do tempo. O que você vê de diferencial? Você vê que o ouro ele sobe mais, na maior parte do tempo, do que as próprias ações americanas. E você vê naturalmente que em um período de retração da economia americana, o ouro com o tempo acaba se valorizando. Num período de retração da economia americana, o ouro acaba se valorizando. Então, você tem um mix, e aí vai depender de como você investir em ações, vai depender do quanto por cento você vai investir, vai depender do setor e tudo mais. A depender disso, você tem que ter uma dose de ouro aqui e lá. Se você for pensar, por exemplo, no cenário aqui no Brasil, vou até preparar aqui para te mostrar, e não vou pegar, 50 anos, porque a gente não tem nem 50 anos do plano real. Mas o que muitas pessoas ficam pensando, meu Deus, agora é diferente o cenário para eu investir em ações aqui no Brasil, porque depois de 2020 tudo mudou, é um acontecimento totalmente diferente. Não é nada diferente, gente. O que você vê acontecendo? Você vê as ações caindo, voltando a subir, as ações caindo, e você vê o que? As anti-ações subindo, caíram um pouquinho e voltaram a subir. Então, se você vê no consolidado, os investimentos, você sempre tem investimentos em alta, você faz os rebalanceamentos. O que é isso? Aproveita que isso aqui voou, vende um pouquinho e compra mais disso aqui que caiu pra caramba. Você faz um rebalanceamento, recalibra os seus investimentos, rebalanceia. Depois aproveita que isso aqui subiu, vende um pouco e compra mais isso aqui que tinha subido pra caramba e agora deu uma quedinha. E você vai fazendo isso consistentemente. Inclusive eu tenho um vídeo, até deixei na descrição desse vídeo aqui, que mostra como você poderia estar tendo até hoje uma rentabilidade de 42% acima da média da bolsa. Desde 2020, se você tivesse implementado essa estratégia. E aí você pode, a depender do cenário, do contexto, da periculosidade, da leitura que você tem, do cenário que você vê que não é bom, é bem negativo, você tem uma dose a mais de anti-ações em relação às ações. Você pode pesar um pouco mais a mão em anti-ações. Ou, se for um cenário que, poxa, você não enxerga tanto o risco, você nunca vai deixar de ter anti-ações, mas você pode ter um pouco menos de anti-ações em relação às ações, você pode fazer essa mobilidade, não tem problema nenhum, se você entender todo o contexto. E eu busquei, justamente nesse vídeo aqui, te mostrar todo o contexto, toda a base, para que você não seja aquela pessoa, não, é só comprar uma ação, investe um dividendozinho, depois compra outra, depois pega o dividendo e investe. Gente, não é só isso. Você vai demorar uma eternidade para chegar na metade do caminho onde você espera. Você vai ficar numa situação financeira legal quando você tiver com 95 anos. E não é muito essa ideia. Pelo menos que eu tenho para mim. Se você não tem para você, aí é com você. Então, se você reagir aos acontecimentos, tá errado. Você não pode mudar os seus investimentos porque a inflação subiu, porque a taxa de juros subiu, qualquer coisa mudou. Você tem que já estar preparado, sempre investindo em ações e anti-ações, e você pode mudar a calibragem, digamos assim, a depender do momento. Isso não tem problema nenhum. Ou você pode manter sempre a mesma, você tem que escolher uma validada, tem que usar toda a correlação entre os investimentos para aquilo fazer sentido. Entende? Mas assim, não tem motivo para preocupação se você investe em ações e anti-ações da forma certa. Se você não investe em ações e anti-ações, aí você tem que se preocupar, porque sim, as ações podem cair muito mais. Isso pode ser apenas o início do processo, porque você viu nos estouros das últimas 2 bolhas o quanto caíram as ações nos Estados Unidos. Caíram pra caramba, e a gente recém está numa quedinha de 15%, 20%. O normal nesse tipo de crise é as ações caírem pelo menos 30%, 35%. Não posso dizer que porque caiu uma vez vai cair agora, mas isso é o normal. Pelo menos 30%, 35% é o normal para uma crise dessa relevância. Certo, gente? Se esse vídeo aqui fez sentido para você, se te ajudou, se ajudou você a entender esse contexto, se você considera esse vídeo essencial para outras pessoas assistirem, faz o seguinte agora. Aqui embaixo tem um botão de gostei. Clica nesse botão de gostei e compartilha com pelo menos 5 pessoas no teu WhatsApp, porque assim a gente consegue ajudar mais gente a entender o contexto, entender os riscos que vem à frente e como você se protege exatamente desse cenário, tá bom? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sininho para você receber todas as notificações dos vídeos que a gente posta diariamente para ajudar você
não apenas a parar de perder dinheiro, mas você também conseguir lucrar, independente da direção da bolsa, seja no Brasil, seja no exterior, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.